Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Preparados para mais um dia? Animação total para mais um dia de aprendizado? Vamos deixar a preguiça, muito para longe e trazer, esperteza, alegria para que nós possamos aprender em mais um dia, tá bom? Lembrem-se sempre de tirar um tempinho específico e ter a atenção total durante as atividades, tá bom? Olha só, meus amores, hoje nós vamos trabalhar com história e matemática. Então, fica ligadinhos que esse vai ser o vídeo de história e o próximo vídeo será de matemática, tá bom? Então, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês lá na página 68 e 69 de história. Então, nós temos falado a arte como fonte histórica, a música como fonte histórica e hoje nós vamos falar a respeito da literatura como fonte histórica. Então, assim como os outros demais temas que nós falamos, a literatura ela pode ser considerada uma fonte histórica, por quê? Porque ela vai revelar fatos, fatores, histórias que ocorreram aonde? No passado. Então, tudo aquilo que se remete à história que aconteceu no passado, assim como a música, assim como a arte, nós podemos considerar ela como uma fonte histórica, né? Aí lá no nosso texto vai falar assim, Por isso, a literatura também é considerada como uma fonte histórica muito valiosa. Assim como todas as artes, a literatura é o resultado da época em que foi produzida, tá bom? Ela pode, portanto, revelar pistas do modo de como as pessoas pensavam e até como imaginavam o futuro. Ou seja, através dessa literatura, eles vão revelar a maneira com que eles viviam naquela época e como eles imaginavam que poderia ser o futuro. Então, através da literatura dá pra gente imaginar assim, né? Porque através dessa literatura nós vamos saber como funcionava no passado. Por isso que nós trabalhamos com a história, porque nós vamos entender o que aconteceu no passado e ver a mudança, a diferença do que acontece nos dias de hoje, né? Então, essas histórias que são contadas para nós, é para nós entendermos como que as pessoas viviam naquela época e como elas evoluíram e estão hoje. Evoluíram para o bem? Evoluíram para o mal? Todo mundo podemos generalizar que evoluiu para o mal ou evoluiu para o bem? Então, por isso que nós temos que sempre estar estudando e lendo livros à parte, tá bom? Veja a seguir trechos de um poema escrito por Gonçalves Dias, quando ele estava estudando em Portugal em 1843, 21 anos após a independência do Brasil. Naquela época, reforçava-se a ideia do Brasil como uma nação independente e rica, e não apenas como uma colônia de Portugal. Então, a gente vai lembrar que, no início, quando se descobriu o Brasil, os portugueses vieram para cá, descobriram era uma colônia de Portugal. Porém, depois da independência, o Brasil tornou-se um país independente. Então, esse poema do Gonçalves Dias nos diz assim, o nome, Canção do Exílio. O que é exílio? Exílio é um lugar distante. Então, está escrito assim, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O que é gorjeio? Gorjeio é um som de uma ave, ou então um canto. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, essa é uma canção que ele escreveu estudando lá em Portugal e comparando. Será que ele estava comparando a cidade de Portugal com a do Brasil? Olha só. No Produzindo Memórias, aqui no cantinho, está escrito assim. Reúna-se com 2 ou 3 colegas, criem um blog para organizar o trabalho de arte da turma, insiram pinturas, fotografias, filmes, músicas, poemas, acrescentem trabalhos feitos pelos pais, avós e colegas da classe. Esse daqui, por enquanto, nós não vamos fazer, tá bom? Então, quando a gente tiver tudo organizado, eu vou falando para vocês a respeito desse trabalho. E o desafio da abertura está escrito assim. Depois da pesquisa, chegou a hora de fazer a restauração. Observe a abertura e substitua as cenas que não podiam estar em uma pintura feita do século XIX. Adesivos das páginas 142 e 143. Então, lá no finalzinho do livro de vocês,
tem essa parte aqui, ó, dos adesivos. Aí vocês vão lá para o início do capítulo, se eu não me engano, na página 62 e 63, que está escrito nos adesivos aqui, isso. E vai substituir. Então, tem objetos, tem coisas lá que não deveriam estar lá para a época em que eles estavam vivendo. Então, o que vocês vão fazer? Substituir por esses adesivos que estão lá, tá bom? Aí, depois de nós entendermos que a literatura vai falar muito a respeito da forma com que eles viviam no passado e como eles pensavam no futuro, nós vamos para as nossas atividades. Então, lá no número 1, está escrito assim: por que a literatura pode ser considerada uma fonte histórica? Lembra que a tia Daiane já falou no início? Então, é só reproduzir aqui nas nossas linhas, tá bom? 2. Nestes versos do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, a que se refere aqui e lá? As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, o que ele estava querendo dizer a respeito disso, né? 3. Leia o texto a seguir e responda às perguntas. A vida em São Paulo era tranquila. Poderia ser ainda mais. Não fosse a invasão cada vez maior dos automóveis, circulando pelas ruas da cidade, muitas vezes chegando ao abuso de alcançar mais de 20 km por hora, velocidade permitida apenas nas estradas. Então, olha só, esse texto foi escrito há um tempinho, onde os carros poderiam andar a 20 km por hora. E hoje em dia, qual é a quilometragem permitida? Cada tipo de estrada, cada tipo de avenida, de rua, tem uma velocidade permitida, né? E aí, tá escrito assim: Zélia Gattai, Anarquistas, Graças a Deus, Rio de Janeiro, Record 2000, página 64. Então, esse texto foi tirado dessa Zélia Gattai aqui. Na letra A, tá escrito assim: o texto retrata um evento do passado ou do presente? E o porquê? Então, vocês vão falar assim: é um evento de agora, da atualidade, ou é do passado? Por que que é? Por que que vocês tiveram essa ideia de que é do presente ou é do passado? Tá bom? B. É possível perceber o que a autora pensa sobre o tempo em que vive? Então, se sim, o que que ela pensava naquela época? Tá bom? É possível perceber o que a autora pensa sobre o tempo em que vive? Então, ela está imaginando alguma coisa ou ela não está imaginando alguma coisa? Se ela está imaginando alguma coisa, o que se refere? Tá bom? Então, você vai falar o se sim ou se não e o porquê disso, tá bom? Dito isso, nós entendemos que a literatura é uma fonte, pode ser considerada uma fonte histórica porque ela vai nos retratar, ela vai nos falar a respeito daquilo que acontecia no passado. Tá bom? Então preste bastante atenção, faça aquele desafio de abertura, pegando os adesivos, voltando lá, qualquer coisa vocês vão voltando nos capítulos anteriores, porque cada um é uma etapa diferente para vocês analisarem, tá bom? Então analisa tudo pra gente fechar todo esse conteúdo, tá bom? Dito isso, tudo isso entendido? Beijos pra vocês e até o próximo vídeo.